E eu, de repente, eu posso ter muitos. Posso ter 1, 2, 3 filhos. E aí, todos somos dependentes, né? Agora, os casos raros. São 2 que a gente trata como casos raros. Por exemplo, 1 para 1 e 1 para 1. Quando a gente tem o caso de 1 para 1, nós temos que realmente pensar se uma dessas entidades não estão referentes a ser não estão voltadas a ser um atributo do primeira entidade. Porque se ela tá uma relação de 1 para 1, gente, eu simplesmente coloco uma na outra. E aí eu crio um atributo para ela. Mas tem os casos que vale a pena você dividir as entidades. Aí a gente já começa a pensar. Aí é aquele analista que ele já tem uma visão, em regra de negócio, mas uma visão também um pouquinho junto ao banco de dados e tal. Então o que vai acontecer? Vamos pensar a questão de login, tá? Eu tenho aqui a questão de que uma pessoa, ela possui apenas um login e uma senha, né? No caso, né? Normalmente está vinculado. E um login e uma senha é vinculado a uma única pessoa. Então eu poderia ter um atributo dentro da tabela pessoa escrito login e senha. Eu poderia. Mas agora vamos lá. Agora, aí é lógico que eu vou pensar um pouquinho na questão física, né? Mas às vezes tem já analistas que já pensam já na questão física, na questão lógica. Se você vai fazer várias consultas no seu sistema, você consulta pelo nome da pessoa ou pelo login da pessoa? Por exemplo, eu vou entrar no Facebook. O Facebook faz uma consulta pelo quê? Pelo meu nome ou pelo meu login? Ele faz pelo meu login. Se ele faz pelo meu login, ele precisa de acessar rapidamente aquela tabela e aquela entidade. E acreditamos que não é só eu que estou querendo fazer isso nesse momento, acessar o Facebook. Se eu tivesse que acessar a entidade pessoa, eu teria não só o atributo pessoa, mas todos os outros dados. Então eu teria que construir uma consulta que procurasse apenas aquele nome. Provavelmente não seria um nome único, porque eu posso de repente ter José da Silva 3, 4, 5 vezes. E como é que eu saberia? Então, pelo login, que é algo único, né? Eu consigo também acessar mais rapidamente. Dependendo do login, até número de telefone, olha que legal. Normalmente eles utilizam a questão de cadeias de caracteres e nós vamos entender isso muito melhor quando chegarmos no segundo módulo. Bom, aqui nós temos mais um caso raro, que é 01 para 1 para 1, onde temos a questão da CNH. Uma pessoa, ela vai possuir, né, olha só, né, vamos lá, vou pegar aqui minha canetinha, né, ela vai possuir 0 ou 1 uma CNH apenas. E uma CNH vai ser possuída por uma e somente uma pessoa. É claro que de repente eu não tenho carteira de condução, eu não sou um condutor e não tenho, né, um número de condutor. Então eu não tenho, eu sou 0. Mas eu tenho, se eu tenho apenas 1. Professor, então não poderia ser também um atributo dentro da minha entidade de pessoa? Poderia. Mas vamos lá. Existem algumas regras, e agora eu vou falar sobre uma questão legal. Por exemplo, a questão de sistemas aduaneiros, espero não estar falando totalmente bobagem, que prevê que os documentos sejam divididos em entidades diferentes. Então eu vou ter uma entidade para CNH, uma entidade para RG, uma entidade para CPF, uma entidade para um monte de documentos diferentes. Então, neste caso, se configura. Eu vou ter uma CNH vinculada a uma pessoa. E digamos que o meu sistema, o core dele, é fazer consulta por CNH. Não é mais fácil você fazer a consulta por um local em que apenas tem o número da CNH e os dados referentes à CNH, ao invés de ter que ler todas as informações dentro de uma outra entidade pessoa? Isso torna um pouco mais rápido o trabalho de pesquisa do banco de dados. Vamos em frente. Aí tem as questões dos relacionamentos. Nós temos o autorrelacionamento. E aqui nós vamos apresentar o exemplo de um representante de sala. Onde o representante, né, o aluno aqui, ó, ele pode representar 0 ou muitos alunos, ou seja, ele não é representante. Então o código dele de aluno não vai entrar no campinho de representante. Ou ele
E um aluno, ele vai ser sempre representado por um e apenas um aluno representante. Então, vamos dizer que temos o código, vamos ter o código de aluno. E lá embaixo, um atributo escrito código do representante. Esse código representante vai ser o mesmo código referente ao aluno que se dedicou a ser o representante de sala. Então, a tabela se autorrelaciona. A entidade, né, se autorrelaciona. Aí temos as questões... para deixar claro. O relacionamento que nós vimos até agora, binário, os relacionamentos que nós vimos até agora nos exemplos de cardinalidade se chamam binários, né? Ou seja, nós vamos ter um lado e outra ponta. O que vimos agora é o autorrelacionamento. E vamos ver agora o relacionamento ternário. O ternário, nós podemos utilizar a questão de projetos. Por exemplo, eu tenho um material XPTO, folha de sulfite, e eu vou utilizar um material nenhuma vez ou muitas vezes no meu projeto. Numa requisição, por exemplo, acabou a folha de sulfite, eu vou lá e requisito nenhuma vez, porque nunca acabou, ou várias vezes, porque está gastando folha pra caramba. E ao mesmo tempo, eu vou ter a questão do meu material estar num pedido de compra, porque eu fiz uma requisição. Mas digamos que a requisição foi aprovada, ok. Então, vai criar um pedido de compra. Ou vários pedidos de compra, dependendo de quantas vezes eu fizer. Mas se de repente os caras falaram, tá maluco, você está gastando folha pra caramba, não vamos aprovar sua requisição. Então ela vai criar nenhum pedido de compra. Afinal, um pedido de compra só é aceito depois que eu faço uma requisição. Eu pedi para comprar, mas realmente aceitaram a compra? Sim! Não! Entenderam? E tudo isso pode acontecer. Um pedido de compra vai estar vinculado a nenhuma requisição, a um produto ou muitos produtos, e uma requisição vai estar vinculada a um produto ou a muitos produtos. E aí temos o relacionamento enário. Para achar um exemplo disso não foi fácil. Vamos pensar num funcionário. Vou colocar até uma imagem de fundo bonita para dar um funcionário. O funcionário trabalha na empresa, assim que esperamos, né? Ele pode ser um funcionário que não é atendente ou é atendente, uma das atividades dele, uma das funções dele. Ele pode ser um funcionário que é ou não é atendente, é ou não é técnico. Então ele pode ser um atendente, ele pode ser um técnico. Ele pode ser um atendente e não ser técnico. Ele pode ser um técnico e não ser atendente. E outra, ele pode ser um funcionário analista ou não. Então ele pode ser um funcionário atendente, técnico, analista, um funcionário atendente, técnico, não analista, um funcionário... E assim vai, as várias combinações possíveis. Porém, essas atividades aqui, elas podem ser cargos que estão ou não preenchidos. Então, o atendente pode estar vinculado a nenhum ou um funcionário, uma vaga de atendente, né? Uma vaga de técnico pode estar vinculada a nenhum ou a um funcionário. E uma vaga de analista pode estar vinculada a nenhum ou um funcionário. Nossa, ficou um emaranhado de riscos aqui, né? Ok. E agora, vamos então entender a questão dos atributos. Para isso, nós vamos relembrar a nossa atividade que fizemos lá da gravadora, né? Lá da gravadora. Olha só, nós temos aqui a música, a entidade de música, a gravação, o cantor, né? E o compositor. Aqui nós vamos criar o compositor, né? Temos aqui a nossa entidade compositor, que compõe uma ou muitas músicas, né? Não é um compositor. E que a música ela pertence a um ou muitos cantores. Por quê? Pode ter aqueles questão dos feats, né? Que dois cantores cantam, ou uma mesma música foi cantada por um ou mais cantores, tem música que foi regravada. E aí, falando na palavra regravar, eu posso ter uma música que foi gravada nenhuma vez. Como assim nenhuma vez? Gravar, né? Mandar para a loja para venda, né? Nenhuma vez ou muitas vezes. Ela foi gravada em vários CDs, né?
E tudo isso, e uma gravação, ela vai ter pelo menos uma ou muitas músicas, não tem jeito. E um cantor, para ser cantor, ele vai ter cantado pelo menos uma ou muitas músicas, né? E a música, ela é composta por apenas um compositor. Eu tô levando em consideração isso, poderia de repente ter grupo de compositor, mas enfim, eu vou pensar. E agora você vai falar assim, tá, e agora? E a questão dos atributos, né? O material de vocês vai estar bem melhor, mas eu preferi desenhar na mão os atributos. O compositor, ele aqui tem dois atributos, o CD compositor e o NM compositor. Como é que vai ser representado esse atributo? Eu vou ter aqui os risquinhos, ó, os risquinhos para cada atributo, a bolinha, né? Então, a bolinha que é referente ao código vai ser preenchida. A bolinha que é referente ao nome do compositor, ela é vazia. Então, CD, eu não vou nem concluir para a gente não demorar muito. NM, tá? Vamos mais uma vez aqui, né? Música, por exemplo. Música, temos aqui, ó, quatro atributos. Então, vamos ter música, aqui o código. Vamos ter aqui o nome da música. Vamos ter também a descrição da letra e a hora do tempo. Professora, tem que ser dessa sequência assim? Tem. Professora, não está cabendo esse espaço, né? Então vamos lá. Não coube. Ah, não consigo apagar. Ah, consigo sim, a borrachinha. Ah, não coube, né? O espaço aqui, porque tem muitos atributos. Então eu também tenho essa opção aqui, né? Eu pensei que seria melhor desenhar um pauzinho. Aí eu crio aqui uma elipse, né? E aí eu acrescento todos os meus atributos aqui como se fosse uma marionete, ó. Né? Olha lá. O CD, né? Preenchido, que é o CD. Aí os demais atributos eu vou preenchendo. Isso vai ser para gravação, que ela tem um só, né? Que interessante, né? Então eu vou colocar um só aqui, né? CD. E temos aqui também o cantor, que tem dois, né? Só apenas, né? Então vamos colocar aqui, né? Claro, eu preciso colocar todo o nome do meu atributo do lado. Eu não completei, porque se eu fosse ficar escrevendo com essa canetinha aqui, minha nossa. Mas é assim que funciona a representação dos atributos no diagrama de modelo conceitual, tá? Então, muito obrigada. Estudem e vamos fazer um exemplozinho desse na sala de aula. Tchau!